Seguinte, galera, somando os times do Botafogo de 2007 e o de 2013, quais seriam os seus 11 titulares? Esse vídeo foi inspirado por uma enquete que eu fiz lá no Twitter, onde eu perguntava quem havia sido melhor, o Botafogo de 2007 ou o Botafogo de 2013. Na enquete ganhou ali o Botafogo de 2007, mas então eu resolvi pegar esses dois times históricos, dois times que marcaram época no Botafogo, somar eles dois e ver o que dá. Vamos fazer aí os 11 titulares e o treinador. Eu escolhi jogar no 4-2-3-1, vou colocar aqui dois volantes à frente ali da primeira linha de zaga, depois lá no meio uma linha com 3, alimentando o centroavante lá na frente. A primeira posição é uma das duas posições mais fáceis dessa lista, que é a posição de goleiro, e ela mostra ali um grande problema do Botafogo de 2007, que tinha um grande time, mas que não tinha um goleiro que correspondesse à altura dos seus jogadores de linha. Um dos exemplos claros disso é que naquele ano de 2007 o Botafogo utilizou 5 goleiros. Nós tivemos o Júlio César, o Max, que foram os dois que mais jogaram. Também tivemos o Roger, que jogou 7 vezes, Lopes, com 4 vezes, e o Marcos Leandro, 4 vezes também. Mas eu coloquei aqui apenas o Júlio César, que foi aquele que mais jogou em 2007, para competir com quem mais jogou em 2013, que foi o Jefferson. É lógico que eu vou escolher o Jefferson, não tem nem comparação o nível técnico do Jefferson e o nível técnico desses outros goleiros de 2007 que eu acabei de citar. Pelo Botafogo, ele chegou à seleção brasileira e nesse ano de 2013, ele além de ter sido campeão carioca, ele também conseguiu levar o Botafogo para a Libertadores, que era uma coisa que não acontecia há muitos anos. Então o Jefferson começa aqui já a encabeçar essa lista pegando a camisa 1. Na lateral direita a coisa já começa a ficar um pouco difícil. Em 2007, o Botafogo não tinha um elenco assim recheado como tinha em 2013. Então eu só coloquei aqui nessa posição de 2007 o Joilson como lateral direito e de 2013 o Lucas e o Edilson. O Gilberto também entrou em campo naquele ano, mas eu coloquei só o Edilson e o Lucas, que foram quem mais jogaram naquele ano de 2013. Eu vou escolher o Joilson. Por que eu vou escolher o Joilson? É um jogador que, além de ele ser um grande lateral, por muitas vezes, em 2007, ele também funcionou ali como meia. Para mim, o Joilson sempre teve a habilidade de um camisa 10, de um meia armador. E assim ele ajudou o Botafogo diversas vezes. Para mim, ele é muito mais habilidoso e técnico do que o Lucas e do que o Edilson. O Lucas é um jogador que bate muito bem na bola, cruza muito bem, foi muito bem no Botafogo. E só lembrando que eu estou aqui levando em consideração o 2013 do jogador. Eu não estou levando em consideração, por exemplo, o 2012 do Lucas, que foi quando ele chegou aí naquela seleção brasileira formada por jogadores só que jogavam aqui no Brasil. Então eu acho que o Joilson ainda fica um pouco acima dele, e eu também acho que ele fica ali um pouco acima do Edilson, que era um jogador que oferecia uma bola parada, um chute de longa distância muito bom. Então para mim a camisa 2 é do Joilson, que naquele ano de 2007 também ele ficou lembrado por muitos gols que ele fazia, justamente por se aproximar muito da área e por vezes jogar como meio de campo. Ele também ficou marcado ali por aquele gol que ele fez contra o River Plate, no 1-0, uma vitória no Engenhão na época. Se eu tivesse que escolher entre esses três, o Joilson seria o meu lateral direito. Na zaga, a briga fica melhor ainda. A briga na zaga ali pela direita, eu acho que fica entre Juninho e Bolívar. Eu acho que o Alex ali corre por fora, eu botei o nome do Alex mais para citar, porque ele estava na zaga de 2007, e eu acho que o Juninho leva melhor nessa, porque além dele ser um excelente zagueiro, ele era um jogador que tinha uma bola parada fatal, principalmente de longa distância. O torcedor do Botafogo, que pôde acompanhar aquela temporada de 2007, viu que qualquer bola parada de longa distância era fatal para o Juninho, era praticamente uma certeza de gol. O Juninho, naquele ano, fez 12 gols, para você ver como é que era um jogador que ajudava o Botafogo, tanto lá na zaga, como também no ataque, fazendo gols. Desses 12 gols, 10 foram no Brasileiro, e desses 10 gols que o Juninho fez no Brasileiro, 6 foram de cobrança de falta. Então, para mim, uma dessas posições ali da zaga é do Juninho, vou colocar ele como zagueiro ali pela direita. O Bolívar também era uma liderança ali na zaga do Botafogo, também fazia alguns gols, ele chegou a fazer 6 gols em 2013, só que eu acho que o Juninho ainda é melhor. E pensando ali já pelo setor esquerdo da zaga, a briga mesmo seria entre Antônio Carlos e o Doria. Como eu falei, eu não estou avaliando todos os outros anos que esses jogadores tiveram no Botafogo. Foram 2 jogadores que foram muito bem no Botafogo. O Antônio Carlos é muito importante em capítulos da história do Botafogo ali. Ele fez grandes temporadas pelo Botafogo desde 2010. O Doria, eu acho que o Doria foi mais importante que o Antônio Carlos naquele ano de 2013. Ele estava ali presente no time titular, que foi campeão do Carioca, foi titular a temporada praticamente inteira, só quando ele não estava disponível ali que ele não era titular. Mas a zaga era Bolívar e Doria, então acho que na zaga pela esquerda eu escolheria o Doria, formando uma zaga com Juninho e Doria. É uma zaga que tem altura com Doria e juventude. Com Juninho, ela teria ali a bola parada, teria uma liderança, um jogador que foi capitão no Botafogo, então acho que uma zaga muito boa,
Uma pena a gente não ter visto esses dois jogadores jogando juntos com a camisa do Botafogo. E aí então o desenho já vai ficando dessa maneira. A gente parte agora então para a lateral esquerda, que para mim é uma das posições mais fáceis de ser escolhida pela diferença de nível técnico, na minha opinião. Em 2007 eu coloquei aqui, só representando aquele time daquela temporada, o Luciano Almeida. E em 2013 eu coloquei o Márcio Azevedo e o Júlio César. Só que o que acontece é que no final de fevereiro, ali, no início da temporada, o Márcio Azevedo se transferiu para o Metalist da Ucrânia e então o Júlio César ganhou a vaga e foi titular do Botafogo o restante da temporada inteira. Para mim, o Júlio César ganha aqui a lateral da esquerda do Botafogo, é ele que entra nesse time. Ele, para mim, batia muito bem na bola, cruzava muito bem. Ele teve um momento importante no Botafogo, quando eliminou o Flamengo na semifinal da Taça Guanabara, naquele ano que o Botafogo foi campeão carioca. Ele se destacava com a chegada na linha de fundo, era um jogador que tinha vitalidade tanto para subir quanto para voltar. E comparando nível técnico por nível técnico, para mim, ele é melhor que o Luciano Almeida, então a vaga ali na lateral esquerda fica com o Júlio César. Bom, se você ficou com saudade aí dos jogadores que eu falei, comparando goleiro, zagueiro e lateral, agora do meio para frente, meu amigo, vai piorar. Você vai ficar com muito mais saudade dos jogadores que eu vou falar, começando pela dupla de volantes. Em 2007 nós tivemos aí uns jogadores raçudos que davam a alma pelo time, que foram Leandro Guerreiro e Túlio, que também era apelidado de Túlio Guerreiro justamente pela sua raça, por dar o sangue dentro de campo. Brigando com esses dois volantes de 2007, por duas vagas nesse time, nós tivemos em 2013 Marcelo Matos, Gabriel e Renato. A primeira posição para mim é a do Túlio, não tem como tirar ele. Para mim ele seria um cão de guarda ali pro meio campo do Botafogo. E além de ele ser muito raçudo, roubar a bola do adversário, o Túlio foi um jogador que sempre se apresentou muito bem quando chegava na área. Ele foi um jogador que em 2007 fez 8 gols pelo Botafogo, chegava muito bem ali na área adversária, fez uma temporada excelente, não poderia ficar de fora desse time aqui. Então, para mim, a camisa 5 seria do Túlio. E para jogar do lado dele, eu escolheria ali um jogador que vai oferecer um passe diferenciado. Foi isso que ele fez várias vezes em 2013, organizando o time, tocando a bola para os armadores do Botafogo criarem oportunidades de gol para os atacantes. A camisa 8 desse time, para mim, então, seria do Renato. Então, você vê que o time vai ficando aí com Jefferson, Juninho, Dória, Júlio César e Show Wilson, Túlio Guerreiro e Renato. Vamos agora então para o meio campo, que aqui, meu amigo, é o sonho de qualquer treinador do Botafogo, seria olhar para sua prancheta e ver aqui Zé Roberto, Lúcio Flávio, Lodeiro, Sidorf, Felipe Gabriel e Vitinho. O Andrezinho também participou dessa campanha de 2013, só que ele não teve tanto destaque como ele teve em outros anos, então eu não coloquei aqui ele nessa lista. Bom, cada um tem suas preferências. Eu convido a você a montar o seu time aqui nos comentários quando acabar esse vídeo, deixar ali qual seria a sua escalação, o seu 11 ideal, somando o Botafogo de 2007 e o Botafogo de 2013. Então, dos 3 meias que eu colocaria para o Botafogo, eu vou fazer primeiro a escolha óbvia, que eu acho que está no time de todo mundo. Não é um jogador que eu tenho como ídolo, não é um jogador que, sim, como uma pessoa dele que eu gosto, só que o nível técnico dele é muito acima de qualquer outro que tem nessa lista aqui, e para mim eu colocaria ele jogado ali, aberto pela esquerda, que ele é um jogador que também teria uma velocidade, poderia cortar para o meio para bater. É o Sidorf, é um jogador que vem lá da Europa. Taticamente ele pensa muito à frente dos jogadores dessa lista aqui. Fez 7 gols no estadual, 15 gols no ano e deu muitas assistências. Então, já tendo feito a escolha óbvia do Sidorf, eu vou passar por essa lista antes de escolher as outras 2 posições para falar alguns detalhes dos jogadores que estão aqui. O Zé Roberto realmente quebrava a defesa adversária com os dribles dele, com a velocidade, estava sempre dando assistência. Se você pegar aquele ano de 2007, ele dá muitas assistências para o Dodô. Era um jogador que caía tanto pela ponta direita quanto pela ponta esquerda. Só que apesar dele chegar muito ao ataque, ele nem sempre fazia muitos gols. Naquele ano, ele só fez 9 gols, apesar de dar muitas assistências. Segundo da lista aqui está o Lúcio Flávio. E se o Zé Roberto fez 9 gols no ano, o Lúcio Flávio só no Carioca já havia feito 8. O Lúcio Flávio marcou em todas as competições que o Botafogo jogou naquele ano, Copa do Brasil, Sul-Americana, Brasileiro e Carioca. O Lúcio Flávio fez 21 gols e só ficou atrás do André Lima e do Dodô na artilharia. O Lúcio Flávio, quando tinha uma bola parada próxima à área, era praticamente letal. Ele fez vários gols de falta. O torcedor do Botafogo, que acompanhou aquela temporada, lembra muito dos gols de falta do Lúcio Flávio. Então essa característica para mim seria muito importante, você ter um jogador que oferecesse isso para o time. Em 2013, apesar da gente ter jogadores muito técnicos como o Sidorf, como o Lodeiro, a gente não teve uma bola parada tão forte quanto em 2007. E continuando a lista, aqui a gente tem um exemplo claro que em 2013 o Botafogo tinha um elenco muito mais recheado, pelo menos até o meio do ano, que foi quando começou um desmanche no time do Botafogo, que perdeu Felipe Gabriel,
perdeu o Andrezinho, também perdeu em agosto o Vitinho, o time foi se desmantelando, foi se desfazendo, mas até o meio do ano o Botafogo contava com muitas opções naquele time. E aqui está alguma delas. Já falei do Seedorf, que foi o jogador que eu escolhi para o meio de campo, e seguindo a lista nós tivemos Lodeiro, Felipe Gabriel e Vitinho, que além de criar as oportunidades para os atacantes, eles sempre se destacaram fazendo gols. O Lodeiro é o único canhoto dessa lista, para mim é um jogador que o nível técnico dele está bem acima também, um jogador que eu gosto muito, que foi muito bem pelo Botafogo em 2013. O Vitinho foi uma grande revelação de 2013, surgiu ali no Carioca fazendo gols. Em dado momento do Campeonato Brasileiro, ele era a principal peça do Botafogo, e olha que esse time tinha o Seedorf, mas o Vitinho realmente se destacava em várias partidas pelo Botafogo, tanto é que ele é vendido para o CSKA. O Felipe Gabriel foi um jogador que foi muito importante para a conquista do estadual, só que ele fez poucos jogos no Brasileirão daquele ano, porque ele foi logo vendido ali no final de junho, assim como o Andrezinho. Mas o Felipe Gabriel foi muito bem enquanto esteve vestindo a camisa do Botafogo. Então, para completar essa lista, eu colocaria o Seedorf, como eu falei, aberto por uma ponta. Na outra, eu colocaria o Lodeiro, colocaria ele mais caindo para a direita ali no campo, que ele teria a opção de cortar para o meio e bater com a esquerda. Se você lembrar do Lodeiro, ele fez vários gols assim em 2013, cortando e batendo de fora da área. E como o Lodeiro e o Seedorf poderiam oferecer mais vigor físico, eu colocaria então nesse time, completando os 3 meias, eu colocaria o Lúcio Flávio ali centralizado, criando oportunidades para o centroavante do Botafogo, e também por fazer muitos gols, e pelo que eu falei, ele oferecia uma bola parada muito diferenciada que o Botafogo não teve em 2013. Então nós estamos ali agora com um meio campo. Olha esse meio campo do Botafogo: Túlio, Renato, Lúcio Flávio, Lodeiro e Seedorf. É um grande meio campo, uma pena a gente não ter visto um meio campo desse no Botafogo. E lá na frente, claro, para mim agora chegando aqui na posição de atacante, é uma das mais fáceis também essa posição. Em 2007 nós tivemos o Dodô, André Lima e o Jorge Henrique. Eu coloquei aqui só o Dodô e o André Lima porque foram os que mais tiveram destaque e que mais fizeram gols. E em 2013 nós tivemos ali, além do Rafael Marques e do Elias, também tivemos o Bruno Mendes e o Sassá, mas eu coloquei aqui só o Rafael Marques e o Elias, que foram os que mais fizeram gols naquele ano. E para essa lista aqui, claro, eu vou escolher o Dodô, é o atacante que, além de ter feito mais gols, é o atacante mais técnico dessa lista aqui. Para mim, é o melhor atacante do Botafogo nesse século. O Dodô fazia cada gol parecer muito fácil, era sempre um golaço que ele estava fazendo, tanto é que ele levou o apelido de artilheiro dos gols bonitos. E para comandar esse time, nós temos duas opções: o Cuca e o Oswaldo de Oliveira. Apesar do Botafogo, em 2013, ter sido campeão e conquistado a vaga para a Libertadores, para mim o Botafogo de 2007 jogava muito mais bonito do que 2013. Além do fato de que, em 2007, a gente não tem um elenco recheado, como tinha em vários momentos de 2013. Então, como o Cuca, para mim, fez o Botafogo jogar um futebol muito mais bonito, um futebol que encantou realmente o Brasil todo, eu colocaria o Cuca para comandar esse time, que ficaria formado por Jefferson, Juninho, Dória, Júlio César, Shaw Wilson, Túlio Guerreiro, Renato, Lúcio Flávio, Seedorf, Lodeiro, e no ataque ali o artilheiro dos gols bonitos, Dodô.